E aí, galera do medo? A gente some, mas a gente volta de vez em quando. Voltamos com mais um vídeo falando sobre um lançamento da Netflix, um terror sobrenatural. Da onde que surgiu esse filme? Vozes e Vultos é baseado no romance All Things Cease to Appear, da autora Elizabeth Brandt. Na história, a gente acompanha um casal e sua filha que se mudam de Manhattan para um pequeno vilarejo. E claro, eles vão se deparar não apenas com o passado sinistro de seu novo lar, mas também com o lado sombrio deste casamento. Temos a diretora Cherry Spring Barman e também Robert Puccini na direção, que também assinaram o roteiro ao lado da autora Elizabeth Brandt. E no elenco a gente tem Amanda Seyfried, Natalie Dyer, de Stranger Things, James Norton, Carrie Neylan, Rhea Seehorn, Alex Neustadter e F. Murray Abraham. Nesse vídeo a gente vai ter a metade sem spoiler, para vocês poderem assistirem antes, e a metade com spoiler. Temos uma convidada especial, Carissa Vieira, aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É sempre divertido conversar contigo, então vai ser divertido falar sobre esse filme. Todo mundo gosta de um terror sobrenatural, né? Eu acho que quem gosta de terror não é possível que não gosta desse subgênero, né? Mas será que vale a pena este novo lançamento da Netflix? Porque originais Netflix são bem polêmicos, né? Muito. Muito polêmicos. Mas esse tem uma atriz que acabou de ser indicada ao Oscar, encabeçando o elenco. Então, assim, não deixa de trazer uma curiosidade aí, né? A gente começa a querer ver porque é uma atriz famosa, que tá aí, né, com uma carreira bem interessante. Ela faz, às vezes, uns filmes legais, assim. Às vezes faz umas bombas, mas, enfim, faz umas coisas legais, em geral. Antes, galera, a gente vai conversar aqui o que a gente achou do filme sem spoiler, então pode assistir tranquilo. Quando começar a ter spoiler, a gente avisa. E eu já quero saber da Carissa, antes dela falar se ela gostou, como é um filme com uma história sobrenatural, então tem que ter toda aquela ambientação, né? A história envolve fantasmas e tudo mais. Você ficou tensa? Então, eu acho que é inclusive uma das coisas mais legais do filme, como ele trabalha a ambientação, assim. Eu acho que ele não se baseia em jumpscare, né, em susto por susto, e ele trabalha com uma coisa, assim, de medo, às vezes. Ele tem seus momentos de jumpscare, mas são momentos pontuais, assim. Eu acho que ele cria um clima que você fica meio assustado, esperando o que vai acontecer, mas sem estar fazendo aquilo, né? De te deixar, ok, agora eles vão me assustar, e aí vem o susto, sabe? Eu acho que muitas vezes, inclusive, a sua expectativa, ela não é preenchida nesse sentido. Você acha que vem o susto, e o susto não vem. E quando você menos espera, você, tipo, vê um vulto, assim, nossa, olha, e não é o susto tradicional. Eu sei que hoje em dia tem vários filmes, né, que estão seguindo essa linha de não ficar só focando no jumpscare e de tentar trazer o susto de uma forma diferente, né, fazer com que você tenha mais medo daquela ambientação, daquele clima. Eu gostei muito disso no filme. Ele cria umas situações assim que você fica tenso. Ele consegue te deixar tenso ali. Porque você não sabe o que vai acontecer. E a gente sempre é no automático, né? A gente esperar aquele jumpscare. E é isso que a Carissa falou. A gente vai e não acontece nada. E aí isso não é ruim. É interessante do filme explorar isso. Porque ele não segue aquele molde, né? De filme de terror. Então acho que isso é bem diferente nesse filme. E sobre o desenvolvimento da história, que é uma das coisas assim que costuma, né, a gente acha, tipo, a história tá indo bem, mas não sei o jeito dela ser construída. Você acha que ela foi bem construída, assim? Até certo ponto eu acho que sim. Eu tenho críticas a algumas coisas que eu vou deixar pra falar na hora com spoilers, mas eu acho que até certo ponto sim. A gente... É uma história que não traz nada de, nossa, muito surpreendente, nunca vi essa narrativa. Não, você já viu. Mas ao mesmo tempo traz uns elementos assim, com relação a outros problemas, sabe? Vai trazer questões relacionadas ao casamento, a problemas pessoais da protagonista. E a relação dela com as outras pessoas da cidade, eu acho que às vezes foge um pouco também
tradicional, porque a gente imagina que ela vai só ficar isolada e viver daquele jeito ali, e não é bem isso que acontece, né? Ela se relaciona de uma forma diferente do esperado com as pessoas da cidade. Então, eu gosto de como a coisa é construída e eu gosto de como a personagem principal ela é construída. Uma coisa que me chamou muita atenção é que os personagens não estão simplesmente jogados ali. Todo mundo tem um grau de importância, sabe? Não é só um vizinho que tá ali na história pra existir, sabe? Porque tem que ter um vizinho na história. Eu acho que isso é bem contado e a gente não cansa, sabe? Não tem nenhum momento que a gente fica, ai, tô com preguiça do filme. Então é uma coisa que é um ponto bem forte do filme. Porém, gente, o final, ele é muito contrastado com o resto do filme, na minha opinião. A Carissa também teve alguns problemas com o final do filme. Olha, eu não li o livro e se o final do livro for parecido, provavelmente eu vou ficar... É um livro que já não funcionaria pouco pra mim nesse sentido. Então, eu não sei se o problema do final do filme vem do livro ou foram escolhas, assim, questionáveis da direção e, enfim, do próprio roteiro. Porque, de fato, o terceiro ato do filme me incomoda muito e faz o filme perder toda a força que ele tinha nos dois primeiros atos. Pra mim, ele tinha uma força e tava indo, eu tava gostando bastante. E aí foi meio fazendo isso, assim, sabe? Tipo, não... sabe? E eu tentando assim, não, eu não acredito que isso está acontecendo, eu não acredito que estão fazendo isso. Assim, me incomodou bastante mesmo, assim, estragou um pouco da minha experiência e do tanto que eu tava gostando do filme por causa do final, assim. O final, pra mim, foi bem os últimos minutos mesmo, não tanto o terceiro ato. Mas assim, pra quem ainda não assistiu o filme e está assistindo aqui sem spoiler, é um filme bom que vale a pena, na sua opinião, Carissa? Eu sou da opinião que praticamente todo filme vale a pena, sabe? Se não é ofensivo até certo ponto algumas coisas, se não tá incitando ódio, é válido, sabe? E eu não acho que, por exemplo, é um entretenimento sem valor o filme, sabe? Mesmo que eu tenha ficado com muita raiva no final do filme. Então, assim, olha, entretém. Ai, gente, eu nunca vou dizer não assista, não. Ai, assiste sim. Agora a gente vai começar com os spoilers. Então, se você não quer spoilers, vai lá assistir o filme e depois volta aqui. Este é um filme, eu até comentei com a Carissa, gente, que esse é o filme... Era um filme História de um Casamento com Fantasma. História de casamento da Netflix com sobrenatural. Eu adorei esse comentário. Eu destaquei uma fala da Amanda, que é da Catherine, né, da personagem dela, que é: estou vomitando o meu casamento. Esse filme se resume nessa frase. Se você tá com um relacionamento ruim, aí talvez eu diga assim, você tem duas opções. Se você ainda vê esperança pro seu relacionamento, pensa duas vezes antes de ver. Se você tá realmente cogitando terminar, assiste que aí talvez te dê mais essa coragem de terminar o que não tá bom. Uma luz. Que horror! É uma coisa que a gente... É fato. A gente nunca conhece 100% uma pessoa, gente. Então, esse filme mostra muito isso, sabe? A gente acompanha uma família feliz que tá mudando de vida, mudando de cidade. A gente acredita que o problema vai ser os fantasmas da casa, alguma coisa sobrenatural que vai vir afetar na relação e tudo mais. Mas não é bem isso. É o relacionamento que afeta os fantasmas. É uma inversão, né, a situação ali. É porque assim, a casa já tinha todo um problema, né? Porque os donos originais da casa, o casamento deles já teve um problema, né? E aí, assim, as pessoas já tinham, tipo, uma esposa que era boa, mas não era vista como boa porque ela gostava do sobrenatural, e tipo um ministro, um pastor que na verdade não prestava, mas era um ministro e um pastor. E esse casamento já deu ruim. E aí é isso, a força... É muito interessante que o filme traz essa coisa de que o espírito ele não é bom, não existe só espíritos ruins nem espíritos bons. E aí assim, a força benéfica vai pra junto da pessoa boa. A força maléfica só vai ser vista e, enfim, vai fazer diferença em quem já não é bom. Então, o que acontece com o casamento protagonista da história é exatamente isso. A gente tem
A personagem da Amanda Seyfried, que é uma pessoa boa, ela tem um lado altruísta, ela acredita naquele relacionamento, ela tem aquela filha. Então, quando eles se mudam e o espírito feminino que tá na casa percebe que aquele cara não presta, esse espírito vai tentar proteger ela. Ao mesmo tempo, o espírito ruim do homem, que já tinha assassinado a família, enfim, percebe que o cara também não vale nada. Então, assim, diferente da história dos opostos se atraem, nesse filme os iguais se atraem. Então, assim, o espírito ruim se atraiu a outra pessoa ruim, que se abriu pra ser pior ainda, né? Já era um casamento fadado ao fracasso. A situação dos fantasmas ali só agravou, porque eu acho que o final não seria o mesmo se não tivesse existido a influência maligna que estava ali naquela casa. Mas o cara frauda as coisas, mente, passa por cima de todo mundo e não pensa em ninguém. Então, assim... E eu acredito que ele matou o primo dele. Você também acredita nisso? Pra roubar quase a identidade do primo, porque ele queria ser o primo. A inveja, né, dele. E é uma coisa que não fica óbvia, que não fala, o filme só joga ali e aí você acha o que você quiser. Mas o quanto a gente vai conhecendo o personagem, o quão eles vão revelando quem é esse cara, o George, que é o pai, a gente vai ficando cada vez mais chocado, sabe? Com as atitudes e... tipo, como a gente foi enganado lá no começo, achando que era uma boa pessoa. E a questão dos fantasmas, que os fantasmas estão ali na casa... Mas quem é ruim, quem faz as coisas ruins, não é extremamente 100% influência do fantasma, sabe? Tipo, é a pura maldade que você já tem dentro de você. Então acho que isso foi a parte mais interessante, porque a gente vai assistir um filme que se chama Vultos e Vozes. Vozes e Vultos, já esqueci o nome do filme. Vozes e Vultos. A gente vai esperando um filme, nossa, vai ter fantasma na casa, a família vai ser assombrada e tudo mais, mas gente, não é nada disso. Não. E aí a gente volta a falar da questão da personagem da Catherine, que ela tem os problemas pessoais da vida dela, ela tem um transtorno alimentar, que eu e a Carissa até a gente tava discutindo sobre isso, se era anorexia ou se era bulimia, porque tem uma diferença, né, entre anorexia e bulimia. Porque a anorexia, a pessoa ela se restringe a se alimentar, né? Ela come pouco, ela faz excessos de exercícios físicos pra não engordar, né? Ela tem uma distorção da própria realidade. Ela vê o corpo dela diferente e por causa disso ela para de comer e gasta mais energia do que ela pode, porque ela não tá comendo. Muita gente morre por causa disso, né? Porque para de comer e se esforça para perder peso e ao ponto de ficar sem forças mesmo para conseguir viver. Então é extremamente complicado, assim. Já a bulimia não, né? E enquanto a bulimia tem aquela compulsão alimentar que a pessoa come e ela precisa se desfazer. Então ela acha uma maneira compensável de tudo que ela comeu, ela vai lá e vomita, ou usa laxante ou remédios e tal. Então tem essa diferença. E no personagem da Catherine, a gente não sabe muito bem. Parece que ela vem de um histórico ali que ela já teve um problema, porque ela tem que tomar algumas vitaminas e tal. Mas ela continua vomitando, né? Então ela deve ter passado tanto pela anorexia quanto pela bulimia e ela ainda tá se recuperando desses problemas. O cara é tão ruim, cara, que tem aquela cena que ele fala do problema dela como se fosse nada, sabe? Nossa... Eles conseguem deixar a gente com muita raiva do cara, sabe? Eles conseguem com muito ódio do personagem. Então eu acho que isso é muito bem construído na história, sabe? E o suspense, a parte que a gente tava falando do suspense, Carissa, que não aposta em jumpscare, e sim nas questões mais assim, na ambientação e tal. Gente, as cenas que a fantasma aparece assim no cantinho são muito bem construídas, sabe? E não é exagerado, não é um filme que fica só nisso, sabe? Então vale a pena, sabe? Aquele momento que acontece. Sim, eu acho que um dos grandes focos do filme é o relacionamento e o quanto ele é... Eu acho que é até pouco dizer que é um relacionamento tóxico, porque é um relacionamento abusivo. O cara é um psicopata. Sim. Ele não é simplesmente... Ele não é um boy lixo. Não, ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Sabe? Ele não tem moral nenhuma. Ele passa por cima de todo mundo. Ele não tá preocupado com nada nem ninguém. Então, assim...
é um péssimo ser humano. E ele é abusivo com ela de várias formas, assim. A gente vê até a cena que ele bate nela sem querer, né? Que aí ali ele mostra quem ele realmente é. Que, tipo, eles têm uma filha já, que não é bebê, sabe? Então eles estão num relacionamento há muitos anos. Então ela não conhecia realmente quem ele era. Então eles tiveram que passar por uma situação que envolveu o sobrenatural para que ela visse realmente quem ele realmente era, sabe? E falando sobre o final, que é um final desses filmes esporádicos, né? Que a gente fica esperando aquele. Ela vai conseguir, a gente tá acompanhando, ela é uma mulher forte, ela vai conseguir sobreviver, mas, meu, quando ela morreu, eu fiquei com muita dor, sabe? Tipo. Só que aí eu fiquei, Neto, é uma coisa que pode realmente acontecer. A gente sempre espera que as mulheres vão se salvar num relacionamento assim, e nem sempre é um final feliz, então. É aquilo por aquilo mesmo e o cara vai. Aí ele vai pagar pelo crime dele no sobrenatural, sabe? E no real, nada. E eu sei que um monte de homem que faz. Eu sei que metade dos casos, mais da metade dos casos de feminicídio terminam por isso mesmo. As mulheres morrem e é isso. Mas assim, eu acho que dentro daquela narrativa e de como era a construção do relacionamento dela com o relacionamento dela com a fantasma, enfim, pra mim acabou, tipo, sério, que tudo aquilo que aconteceu. A fantasma tá ali no mundo sobrenatural, num pós-vida, né? Na realidade que não seria tridimensional como a nossa. E a única coisa que ela podia fazer de fato, além de explodir, de ligar rádio, sentar na tomada, explodir luminária, era fazer a dor dela sumir na hora da morte. Ela teve um zilhão de chances de avisar o que estava acontecendo então, pra mim, o uso do sobrenatural deveria ter vindo de outra forma, assim. O problema não é ela morrer, não pra mim é que fica falha a coisa de tipo, você tá ali com um ser sobrenatural que tem acesso, que sabia que o marido dela era quem era e fica e não tem função nenhuma, assim. A única coisa que a fantasma faz é tirar a hora dela na hora da morte, assim. Ela não sentiu dor. Olha, ela morreu sem sentir dor. Aquele final, ele entrando, ele ali no mar. Por sinal que é efeito especial esquisitíssimo, sabe? Aquelas portas do inferno. Tentaram fazer um quadro, né? Uma obra de arte. Pra mim, quase uma referência a Dante, sabe? E o inferno de Dante, todo um rolê assim, sabe? E também situa muito do que o filme estava construindo, né? Depois a gente vai para aquela questão da investigação e tal, e aí o resto fica tudo de lado. Não tem mais sobrenatural, né? Tem lá na escola, mas é assim, eles tiram a gente do que eles estavam construindo. E aí tem aquele final extremamente artístico que tentaram realizar, mas que não era nada disso que o filme estava mostrando pra gente durante 2 horas. É um filme interessante, né? Suas críticas ali, as suas mensagens sobre uma relação parecer boa, parecer feliz e tudo mais. Mas realmente no fim não era tão boa assim, né? E o filme vai estrear agora dia 29 de abril na Netflix. E é isso, gente. Vão lá conhecer o canal da Carissa Vieira. Se inscrevam lá no canal dela. Vou deixar aqui o arroba também do Instagram e o link pro canal dela vai estar na descrição. E Carissa, muito obrigado pela sua parceria aqui no vídeo. Eu que agradeço. É sempre divertido vir aqui, né? A última vez que eu apareci aqui, acho que foi no BBT, e foi muito divertido. Foi, E é isso. Em breve, quem sabe, o Neto vai lá no meu canal pra gente gravar alguma coisa. Medo. Mas ele já apareceu lá. Eu já apareci numa live. Não foi comigo, mas ele apareceu. A Carissa dessas, ela chama a gente pra falar com outras pessoas, sabe? No próprio canal. Foi. A gente falou sobre jogos de terror, se vocês quiserem ir lá assistir. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo sobre. Então, sim, eu separei tudinho, foi uma live, mas eu separei todos os vídeos individualmente, assim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo sobre Vozes e Vultos.
Deixa seu like pra ajudar o vídeo a se espalhar aí pela internet, porque é difícil. Comenta aqui se você já assistiu o filme, ou se você não assistiu e viu sem spoiler o que você achou, quais as suas expectativas pra ele. Compartilha esse vídeo pra quem assistiu o filme e, sei lá, quer saber outras opiniões. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E a gente vai tentar trazer mais vídeos aqui, mais pessoas pra comentar outros filmes com a gente. E não desistam do nosso canal, tá? Segue lá o Instagram, acompanhe o trilhadomedo.com, que tem notícia sempre, tá? E é isso, galera. Muito obrigado, um beijão e até o próximo vídeo.